Esse é o nosso segundo evento da Comissão Filosofia do Direito e Literatura. A nossa coordenadora, Luciana, trouxe aqui, nos abrilhantou com esse tema e convidou a doutora Ana Caramuru para apresentar hoje o tema Animais, Literatura e Cuidado, reflexões a partir de J.M. Coetzee, um escritor sul-africano, e hoje nós vamos degustar desse tema que é tão necessário e que o espaço aqui da nossa comissão possibilita discutir novas agendas, e agendas tão importantes. Eu vou fazer a apresentação da Ana, e depois eu passo a palavra para a Luciana, que será a moderadora, que ela explicará para vocês como ocorrerá a dinâmica aqui do nosso evento. Fico muito feliz porque mal inauguramos a comissão e já temos temas muito palpitantes e que, sem dúvida, acrescentará aí para os nossos estudos e nossas reflexões. Estou vendo o João aqui, Marcelo, o João Paulo Saldanha, a Clara, fico muito feliz com a participação de todos. Então, vamos lá. A palestrante de hoje é Ana Caramuru Pessoa Albert. Ela é pós-graduada em Direitos Animais pela Faculdade de Direito de Lisboa, é mestre em Direito Constitucional pela PUC, doutoranda em Direito pela UFRJ, diretora administrativa da Associação Nacional de Advogados Animalistas e diretora acadêmica do Centro de Estudos de Animais Animalistas. Seja bem-vinda mais uma vez, Ana. Luciana, te passa a palavra. Boa noite a todos. Ótimo evento a todos. Muito boa noite a todos, muito bem-vinda, Ana. Eu gostaria primeiro de saudar a nossa presidente da Comissão de Filosofia do Direito e Literatura da OAB-RJ, doutora Elaine Lacerda, e também não poderia deixar de manifestar minha gratidão à nossa querida Érica Alcântara, que é a secretária adjunta da CFDL, que viabilizou esse encontro online, né, desde a inscrição até a sua transmissão e gravação, e todo esse trabalho com a tecnologia, né, nos bastidores, tem sido feito pela Érica e é realmente essencial. E eu estou muito feliz de ver esse encontro se realizando, né, e nossa comissão dando os seus primeiros passos. Então, hoje o nosso estudo será guiado pela exposição da nossa querida Ana Caramuru, que gentilmente aceitou nosso convite. Meu muitíssimo obrigada, Ana, pela sua presença. E penso que não poderia haver melhor palestrante para esse tema, sabe? Porque eu venho acompanhando o trabalho da Ana, que ela vem realizando à frente do Centro de Estudos Animalistas e na Associação Nacional de Advogados Animalistas, e só cresce minha admiração. Além disso, a Ana, ela trabalhou com o tema Direito e Literatura no estágio de docência da UFRJ. Então, tinha que ser ela, gente, tinha que ser ela. E, agora, a escolha do autor a ser estudado foi assim, desde que eu comecei a pensar num autor que pudesse nos servir de base para reflexão sobre filosofia e literatura nessa comissão, me veio à mente o Coetzee, né, que, aliás, eu só consegui descobrir como é que é a pronúncia correta do nome desse autor, catando um vídeo no YouTube, onde ele próprio se apresentava, né, ele é um autor sul-africano, né, das Ilhas do Cabo. Então, enfim, eu falava errado durante muito tempo, eu falava Coetzee, e agora descobri que é Coetzee. Bom, vamos ver se eu consigo falar. E aí, assim, eu tinha uma lembrança de um texto dele intitulado A Vida dos Animais, que tem como tema central a questão ética relativa à maneira como os seres humanos tratam os animais. E aí, nesse texto do Coetzee, ele nos leva a imaginar um encontro acadêmico no qual a personagem principal, que é Elizabeth Costelha, ela é uma romancista, né, e ela é convidada para proferir uma palestra sobre um assunto de sua escolha. E aí todos esperavam que ela falasse sobre literatura, ou sobre crítica literária, já que ela detinha um notório conhecimento sobre essas áreas, né?
Só que não, né? Ela surpreende e aí ela prefere aproveitar a oportunidade para discutir o abuso contra animais. Então, durante a palestra, a personagem questiona a plateia de acadêmicos. Os animais têm direitos? Ou os seres humanos têm deveres para com eles, independentemente do fato deles terem ou não direitos? E então, assim, o que mais me chamou a atenção nessa obra foi que o autor defende o direito dos animais de uma forma atípica, a meu ver, porque ele não usa uma forma de ensaio filosófico, né? Mas sim uma narrativa ficcional. E a Ana Caramuru, assim como a personagem Elizabeth Costello, também pôde definir o título dessa palestra. Eis então, Animais, Literatura e Cuidado, reflexões a partir de J.M. Coetzee. Ana, é contigo. Só explicando um detalhe sobre o formato que a gente vai usar hoje, por sugestão da Ana, as perguntas podem ser feitas ao longo da exposição, é só sinalizar com essa mãozinha digital que a gente tem aí disponível na plataforma, ou escrever no chat, que eu, ao final, também posso encaminhar as perguntas que ficarem no chat, tá ok, gente? Vamos lá, Ana, muito obrigada pela presença, quero te ouvir. Gente, muito obrigada, Luciana, Elaine, a Érica também, né, pela recomendação. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Enfim, não sei se vocês imaginam. Bom, estamos aqui no ambiente da OAB, mas eu, quando eu prestei Direito e Letras. Eu fiz Letras um semestre, né? Meu pai é escritor, enfim, então. Tenho toda uma família de artista, eu fiquei muito, muito em dúvida, e eu sinto que hoje no direito eu sempre tento achar essa tangente para encontrar outros campos, né, que são, enfim, arte ou filosofia, são esses campos que me atraem mais. Então, poder falar de direito animal, que dentro do direito é hoje a área que mais me toca, e de literatura é uma coisa, assim, maravilhosa. Então, agradeço muito pelo convite, agradeço, enfim, pela oportunidade. Bom, eu queria saber, antes de mais nada, eu vi aqui já a Helena, cadê? Deixa eu ver. A Helena está aqui, que é do meu grupo, está aqui, do CEA. Então, ela eu sei que é desse campo dos animais. Agora, de vocês que estão aqui, quem já trabalhou um pouquinho com direito animal? Levantem as mãozinhas virtuais. Luciana, só a Luciana. Tá bom. Então, tá bom. E quem daqui leu essas obras do Coetzee? A Vida dos Animais, Elizabeth Costello e Desonra, são os livros, são as obras que eu vou tratar. Daniele Mansur, a Daniele está aqui também. Oi, Daniele, João, beleza? Então, tá bom. Bom, eu vou procurar, então, fazer uma fala que eu possa, na maior medida possível, contextualizar o que eu estou falando. E a gente tem que sempre lembrar, né, a arte tem alguma função, né, qual que é o objetivo da arte, né, a gente quando chega em aula de direito e arte, às vezes a gente tem um pouco de ficar interpretando aquele texto e discutindo, né, Antígona, e o que é justiça, né, o que é direito natural, enfim. A arte, ela não precisa ter função nenhuma, na minha visão, né, a arte pode ser só estética, pode ser só uma discussão estética, pode ser um Kandinsky, né, não precisa ser, pode ser uma discussão de cores, de formas, mas algumas obras, elas têm algo que pode transformar a sociedade, né, a gente pode pensar em várias intersecções aí, entre direito e literatura. Hoje eu vou tratar de uma bem específica, né, que é essa de como a literatura, como a arte, pode provocar mudanças no mundo, mudanças, né, na nossa realidade. E a gente vai fazer isso aqui especificamente a partir desse enfoque do direito animal. Poderia ser outro, né? A gente tem outras discussões tantas que estão aí, inclusive discussões estéticas, discussões, né? Enfim, isso da literatura contemporânea, né? Que é bem bacana. A gente sempre tem, enfim, isso na arte de um modo geral, mas em literatura contemporânea a gente tem isso muito marcado, esses autores referenciando outros autores e é uma série de referências dentro do texto.
Mas, enfim, hoje o meu recorte é esse dos animais. Eu gostaria muito que isso se tornasse, na maior medida possível, uma conversa, né? Eu vou aqui fazer uma exposição, mas sintam-se totalmente livres para me interromper, para trazer as reflexões de vocês. Eu também vou dar essas aberturas, porque eu trouxe também alguns trechos específicos para a gente debater. Luciana, obrigada por já dizer como se pronuncia Coetzee, porque eu sempre pronunciei Coetzee, né? Então, faz parte, né, gente? Nome estrangeiro, a gente nunca sabe. Às vezes a pessoa tem origem francesa, mas dá aula em Londres e nasceu, né, sei lá, em outro lugar. Então, enfim, obrigada por essa dica já. Eu vou fazer aqui uma exposição dos slides que eu fiz. Vocês veem bem? Tudo certo? Gente, e como eu vou olhar para os slides e para as minhas anotações, não necessariamente eu estarei vendo vocês. Então, podem também abrir o microfone e me interromper, tá? Bom, então é isso. Vamos falar de animais, literatura e cuidado. E já antecipando, quando eu falo cuidado, aqui a gente está falando de ética do cuidado. Eu não sei se também vocês já entraram em contato com a ética do cuidado, né? Mas é essa abordagem que eu vou fazer a partir das ecofeministas. Vou contextualizar tudo isso para a coisa fazer sentido, mas se não estiver fazendo, por favor, como eu falei, me interrompa. Bom, enfim. Eu vou começar aqui falando do Desonra. Desonra, então, é um livro fenomenal do Coetzee, foi um dos primeiros que eu li dele, se não o primeiro. Deixa eu achar vocês aqui. A Catarina está narrando que o áudio está muito alto, gente? Confere isso? Para mim estava normal. Aqui está normal também. Catarina, aqui está tudo certo. Normal, talvez seja diminuir o máximo o volume dela lá, mas está normal o áudio. Bom, falar um pouquinho da história, do que tem aí, do enredo do Desonra, né? Enfim, na literatura contemporânea a gente sabe que o enredo, ele não necessariamente é a coisa mais importante, muitas vezes é a estrutura, né? Isso a gente vai ter bem claro na Elizabeth Costello. Mas no Desonra a gente também tem um enredo bem interessante, principalmente para essa discussão que a gente que a gente vai ter aqui. Para começar, aqui a gente tem esse professor universitário, que é o David Lurie, e o livro acompanha, né? O livro inteiro acompanha, então, o David Lurie, que é esse professor, que é um professor que não gosta muito de dar aula. Ele faz a coisa meio porque ele precisa ganhar dinheiro, o negócio dele é pesquisar, ele gosta da pesquisa. E aí ele tá lá, naquela mesmice, não é alguém que sabe se relacionar muito bem com mulheres, ele já foi casado algumas vezes, já se divorciou algumas vezes, e ele costuma se envolver com as alunas dele da universidade, geralmente bastante mais novas, o que é sempre uma questão, enfim, que tem aí uma certa polêmica. Ele fez isso por um tempo, nunca deu problema, de repente ele se atrai por uma aluna dele, e ele basicamente a estupra. Só que quando ele narra, não é em primeira pessoa, mas o livro realmente parece um roteiro, vai acompanhando bem de perto o David Lurie. Na narrativa desse estupro, o David Lurie, ele é alguém que vive nesse mundo do lirismo, né? Então ele transforma os desejos dele em algo assim divino, algo que ele não consegue, é uma paixão que ele não consegue segurar. Ele começa a stalkear essa aluna dele, que fala não algumas vezes. Aí um dia ele fala, o desejo falou mais forte, ela é muito linda, beleza, a gente tem um dever de compartilhar, e tudo vira muito poético, mas é um estupro. E isso, né, naquela universidade dá um problema, porque ela de cara não reclama, mas ela arranja um namorado que vai e reclama, e o fato é que ele acaba perdendo a vaga dele na universidade. Né, eles tentaram aí acomodá-lo, mas não deu certo o negócio, ele sai. E aí ele vai visitar, então, a filha dele, a Lucy. A Lucy, ela é uma pessoa que era ali, acho que era da cidade do Cabo, e ela decide fugir da cidade, né, para ir viver numa comunidade hippie. Algo que ele está pintando aí um cenário que não é muito incomum nesse momento, né, isso que acontece nessa época com os jovens, vai viver numa comunidade hippie, uma coisa meio que ele diz que é meio New Age ali, né, e ela acaba, então, depois que essa comunidade hippie se desfaz, ela compra uma terra em que ela vive dessa terra praticamente, né? Ela vive dessa terra e ela vende as coisas que ela produz numa feira semanal, e ela tem também um hotel para cachorros, que ela recebe aqueles cachorros que os tutores vão viajar, enfim. Gente do direito animal não chama
pessoas que cuidam de cachorros de donos, tá? A gente chama de tutor, então por isso que eu falei tutores, às vezes pode soar estranho. E aí, ela tá vivendo lá e ele tá sendo desonrado, né, essa desonra, na verdade em inglês é o disgrace, ele foi disgraced por essa situação, e aí ele vai visitar a filha dele, a Lucy. A Lucy é uma mulher que, além de tudo, ela é uma mulher lésbica, e que vive da Terra, e que não liga para todo esse universo acadêmico do David Lurie. E ele fica incomodadíssimo com isso. Para ele, isso é algo muito incômodo. A filha de um universitário, de um acadêmico, que renegou praticamente tudo isso que ele passou para ela. Né? E ele tem essa resistência grande com ela. Vou entrar mais em detalhes nisso. A outra personagem que a gente tem importante nesse livro é a Beth Shaw. A Beth Shaw, ela tem um abrigo de animais, é uma clínica veterinária que ela não tem muita estrutura, o máximo que ela consegue fazer é eutanásia daqueles cães doentes que chegam até ela, ou aqueles animais que ela deixa no abrigo tentando achar um lar para eles por 2 semanas, não conseguiu, eutanásia, essa é a Beth Shaw. E a gente tem o Petrus. Vejam, a gente está falando de África, né? E o David Lurie, pelo nome talvez vocês tenham imaginado, e a Lucy são brancos, né? E ela vai para uma região da África que ele chama de africana mesmo, né? Então, assim, o Petrus é um africano. Nessa região, eles não falam sequer inglês, mal falam inglês. Não que não saibam falar inglês, mas eles têm os dialetos que eles falam lá. E ele, então, é o vizinho da Lucy, e ele auxilia a Lucy com as tarefas dela da fazenda, mas, na verdade, ele tem um negócio dele que está indo muito melhor do que o dela, e ele é parente de um dos estupradores de Lucy. Vejam, a gente tem 2 estupros nesse livro. A gente tem, primeiro, o estupro praticado pelo David Lurie, que em momento nenhum ele é chamado de estupro. A gente que, como num Lolita de fora, percebe o que é. E é um ato que tenta ser, né, romantizado, etc. E a gente tem o estupro da Lucy, que é absolutamente brutal. Ele acontece quando David Lurie tá lá com ela, esses 3 sujeitos vêm andando na rua, eles acham estranho, mas eles invadem a casa, matam todos os cachorros que estão ali fora, dão um tiro nos cachorros que estão hospedados ali na casa, né, com a Lucy, trancam o David Lurie no banheiro, jogam fogo nele, tentam queimá-lo vivo. Ele não morre, ele sobrevive, e estupram a Lucy, que inclusive engravida de um deles. E um desses estupradores é parente do Petrus. É uma teia toda complicada em que a gente tem todas essas questões. E aí, vamos falar um pouquinho, né, desse primeiro diálogo aqui. Né? Vamos lá, o David Lurie é esse sujeito que eu falei para vocês, tá aqui, o David Lurie é esse sujeito que eu falei para vocês, que é um professor universitário que tem todo esse desprezo pela vida da Lucy. E a Lucy trabalha bem próxima dessa Beth Shaw, que é uma amiga dela. Vamos lá, vamos ler esse primeiro trecho. A Lucy vai perguntar isso para o pai, depois que eles conheceram a Beth Shaw, e o pai ficou absolutamente, assim, só sentiu repulsa. Ele fala assim, ai, eu não aguento mulheres que não se cuidam, mulheres que não se preocupam com a beleza delas, enfim, um monte de coisa. E aí, vamos lá. O que você achou? Lucy pergunta depois no carro. Não quero ser rude. Deve ser uma subcultura específica, claro. Eles têm filhos? Eles são Bev e Bill Shaw, né, o casal. Não tem. Não subestime Bev. Ela não é nenhuma boba. Pratico bem, muito. Faz anos que visita a aldeia D, primeiro para a Liga do Bem-Estar e agora por conta própria. Deve ser uma batalha perdida. É mesmo, não tem mais verba. Na lista de prioridades do país, não tem lugar nenhum para os animais. Ela deve ficar desanimada. Você também. Sim e não. E daí? Os bichos que ela ajuda não ficam nada desanimados, ficam muito aliviados. Então, ótimo, desculpe, filha, mas acho difícil me interessar pelo assunto. É admirável o que você faz, o que ela faz, mas para mim, quem cuida do bem-estar dos animais é um pouco como um certo tipo de cristão. É todo mundo tão alegre, bem intencionado, que depois de algum tempo você fica com vontade de sair por aí estuprando e pilhando um pouco, ou chutando gatos. Ele se surpreende com a própria explosão. Não está mal-humorado, nem um pouco. Acha que eu deveria me ocupar com coisas mais importantes, Lucy diz. Então, na estrada agora, ela dirige sem olhar para ele. Acha que, como sou sua filha, devia aproveitar melhor a minha vida. Ele já está sacudindo a cabeça. Não, murmura.
Acha que eu deveria pintar naturezas mortas ou aprender sozinha a falar russo. Não aprovo amigos como Beth e Bill Shaw porque não vão me ajudar a levar uma vida elevada. Não é verdade, Lucy? Claro que é verdade. Eles não vão me ajudar a levar uma vida mais elevada. E sabe por quê? Porque não existe nenhuma vida elevada. A única vida que existe é esta aqui, que a gente reparte com os animais. E esse exemplo que a gente, como a Bev, e esse é o exemplo que gente como a Bev quer dar. O exemplo que eu tento seguir, repartir alguns dos nossos privilégios humanos com os bichos. Não quero voltar numa outra vida como cachorro, como porco, para viver como os cachorros e porcos vivem com a gente agora. Lucy, minha filha, não fique zangada, está bem, eu concordo que só existe essa vida. Quanto aos animais, claro, vamos ser bons com eles, mas não vamos perder a proporção das coisas. Na criação, nós somos de uma ordem diferente dos animais. Não necessariamente superior, mas diferente. Portanto, se vamos ser bons, que seja por simples generosidade. Bom, gente, essa primeira fala aqui é uma fala bem importante quando a gente vai pensar aqui na questão animal. Aqui a gente tem várias questões envolvidas. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma reflexão sobre esse trecho já nesse momento? Se ninguém tiver nada para falar, eu já vou passar para a minha reflexão, e aí vocês palpitam se vocês acham que fez sentido. Isso que eu vou falar aqui agora. A gente tem uma coisa, né, na filosofia, que é o dualismo corpo-mente. Deixa eu achar os meus slides de novo, que eu saí da tela. Esse dualismo cartesiano, né? Esse dualismo cartesiano, bom, já diz o nome, vem aí do Descartes, que vai trabalhar com essa noção de que a gente tem a matéria e a gente tem o espírito, né? O humano, ele seria essa união das duas coisas, mas o que prevalece nessa visão dualista é a racionalidade, né? O que a gente pode chamar, até esse período iluminista, de algo religioso da alma, mas que depois, na Idade Moderna, vai ganhar com a secularidade essa ideia de racionalidade, essa racionalidade transcendental, que é essa nossa crença que a gente tem, que nós, seres humanos, somos capazes de transcender ao nosso corpo. A gente tem hoje esses movimentos transhumanistas, por exemplo, não sei se vocês já entraram em contato, né? Essas pessoas que acreditam que a gente vai, aí com essa ideia de esse pós-humanismo transhumanista, vai ser capaz, por exemplo, de fazer um download do nosso cérebro, do nosso self, né, num computador, que vai viver para sempre na forma dessa existência self, sem matéria. A gente absolutamente, a partir da Idade Moderna, principalmente, começa a rejeitar o valor que existe no corpo. Tudo vai para a mente. E, evidentemente, que aí a gente vai olhar para o animal como quem? É o ser humano menos a alma, é o ser humano menos a racionalidade. Né? A gente tem essa visão dualista que facilita com que a gente explore os animais, né? Nesse momento, a gente começa a ter inovações ali produtivas, etc., que tornam-se cada vez mais cruéis, né, para com os animais, inclusive nas experimentações científicas. O Descartes é quem realmente começa com força com essa história de experimentação em animal, que até então a gente não tinha, né, dessa maneira. A gente tem esse relato dele numa carta. Ele vai dizer: notei em cães abertos totalmente vivos que seus intestinos têm um movimento regrado quase como aquele da respiração. Sobre as veias, elas têm 1000 válvulas, como se pode provar ligando umas e outras no mesentério de um cão vivo. Vejam, era um cão vivo sem anestesia. Né? Ele fazia isso, ele abria cachorros vivos e diversos animais vivos para experimentar nesses animais, porque o que ele justificava, né? Aquele animal não tinha uma racionalidade, uma subjetividade. Ele só era matéria, ele só era corpo. Tudo que aquele animal expressava era algo mecânico, né? Essa visão de animais como máquinas. Então, o animal, isso a gente tem no senso comum, o animal, ele vive pelo instinto. Se um animal vem aqui, é porque o instinto dele mandou ele fazer isso. Se o animal faz outra coisa, o instinto mandou. O animal não escolhe, o animal não tem agência, né? E claro que isso não é verdade, né? E quanto mais a gente estuda os animais, a gente tem hoje, na etologia, a Helena até aqui com a gente também pode falar disso, a gente tem esse conhecimento hoje de todas as experiências subjetivas, né, dos animais, né, não humanos ou outros que humanos, a expressão que a gente preferir, né? Então, a gente tem para começar essa primeira discussão ali do dualismo, né? Agora sim, pensando aqui nessa afirmação,
Vamos voltar para essa fala aqui, para esse trecho que a gente leu. Gente, como não é meu computador, eu estou um pouco perdida, mas aqui já me achei. Olha só. Olha como o David Lurie fala para ela, né? Ela fala para ele, acha que eu deveria me preocupar com coisas mais importantes, ela vai dizer para ele. Ela acha que, porque sou sua filha, eu deveria aproveitar mais minha vida, devia estar pintando naturezas mortas, aprender a falar russo. Então, assim, para o David Lurie, que é esse acadêmico, que tudo está no mundo da abstração, todo o valor da vida, tudo está nesse mundo do que é propriamente acadêmico, isso que a filha dele está fazendo é jogar a vida fora, viver da terra, viver da matéria, viver disso tudo que é animal. E olha o que ela fala para ele, né? Não tem vida elevada, não existe vida elevada. Né? É a crítica que se faz hoje ao transhumanismo, inclusive. Não existe você fazer um download do self sem corpo, porque é pelo corpo que a gente experimenta as coisas, a gente sente o cheiro, a gente sente o toque, a gente vive as coisas pelos nossos sentidos, pelo corpo. O corpo todo, né, isso a gente vê na fenomenologia, o corpo todo é sujeito. Né? Essa visão dual é uma visão que empobrece a vida, empobrece o modo como a gente enxerga, né, o funcionamento, seja humano, seja animal. E é isso que ela está fazendo. Ela tá aterrada, ela está vivendo da terra, ela está vivendo da matéria, ela está sendo tudo isso que o pai dela despreza. Né? E esse é o primeiro conflito que a gente tem. Outra coisa que eu me recordei lendo esse trecho é o Ailton Krenak, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livreto dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É muito bacana, é super curtinho, né, porque é uma palestra que ele deu, acho que na UNB, e ele vai dizer o seguinte, nesse livro, né, ele está preocupado com isso, que a gente está no antropoceno, a gente está nesse momento em que as mudanças climáticas já estão acontecendo, os temas mais urgentes demandam com que a gente compreenda se o ser humano no antropoceno ele está sendo capaz, né, porque o antropoceno vai ser justamente essa era geológica, em que as nossas ações humanas, o que a gente causa, né, no planeta, tem mais impacto do que quaisquer catástrofes naturais, né? E sobre esse período que a gente tem que repensar nossas relações com a natureza, uns com os outros, porque hoje as questões sociais, as questões ambientais estão amplamente relacionadas, né, e com os animais, ele vai dizer o seguinte: enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a subhumanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana. É a humanidade do David Lurie, que ele vai dizer, essa humanidade bacana. E tem uma camada mais bruta, mais rústica, orgânica, uma subhumanidade. Né, uma gente que fica agarrada na terra. Evidentemente que ele está aqui apresentando de modo crítico essa visão, porque o Ailton Krenak, por óbvio, não acredita que isso seja uma subhumanidade, pelo contrário, vai defender que são essas outras cosmovisões que vão trazer alguma possibilidade da gente pensar em superar o antropoceno. Né? Mas essas foram as minhas primeiras reflexões aqui nesse momento inicial do livro, em que não tivemos estupro nenhum, não tivemos ainda nenhuma, enfim, nada que... muito trágico, mas vai acontecer, gente. Esse livro ele é bem pesado, é um livro ótimo, dá para ler numa sentada, ele não é longo, mas é um livro pesado. Vamos lá, quem aqui tem aí uma reflexão para trazer, algum comentário, alguma dúvida? Eu tenho uma reflexão. Eu li o livro do Ailton Krenak e me chamou a atenção quando ele nos convida a essa conexão com a Terra, inclusive a partir da gente, ele diz o seguinte, tudo tem som, né? Separar o silêncio faz você se conectar, porque você vai entender que o rio tem som, tudo emite som, e isso faz com que a gente se identifique e saia desse isolamento que a gente pensa que nós somos donos do mundo, né? E ter essa proximidade com os animais e com o ser humano, nesse equilíbrio. E é bem interessante que foi essa reflexão a partir da pandemia, né? Ele é indígena, salvo engano, não é isso? Ele é o líder indígena dos Krenak, exatamente. Maravilha, muito bom. Pode continuar. Então tá bom, mas ótima reflexão, é exatamente isso, esse livro do Krenak, assim, a gente, isso, são cosmovisões, né, que a gente entra em contato, e assim, a ideia de, montanhas têm famílias, né, o rio, eles chamam de avô, enfim, são outros modos de se relacionar com a natureza,
que são escolhas, né? São escolhas e que, enfim, de repente são o que ele chama desse paraquedas colorido, né? Que vai talvez salvar a gente. É bonita essa metáfora, e né? me surgiu até aqui também fazer uma conexão com o Leonardo da Vinci, né? Que ele comprava os pássaros e soltava. Ele era vegetariano, né? Isso, Ele era isso. vegetariano. Isso Porque, é bem... às vezes, as pessoas não têm muito claro isso, né? Eu chego nos eventos de direito animal e a gente já está tudo meio batido, essas informações para a gente. Então, se chega no ambiente novo, a gente não traz necessariamente essas informações. Mas por que eu falo também aqui dessa questão de antropoceno e de natureza? Porque isso ainda é algo que a ONU acabou, né, de reconhecer, que a gente tem um dever de tratar os animais com menos crueldade, tratá-los melhor, se a gente quer reverter as questões ambientais, mas isso é algo muito novo. A gente não tinha aqui, assim, nos nossos movimentos ambientais, por exemplo, no Brasil ou nas esquerdas, uma luta pelos animais enquanto sujeitos. A gente tem a luta pelo gênero fauna. Não pode entrar em extinção essa espécie. Inclusive, se eu precisar exterminar outra espécie que está em desequilíbrio, eu extermino, desde que não seja humana, que é a que mais causa degradação. Essa eu não extermino, mas a outra eu extermino. Então, a preocupação é com esse generalizante, né? Fauna, que o Derrida vai falar, aquele animô dele, né? Que é justamente essa crítica. Dentro de animal, tem uma tonelada de espécie, inclusive a nossa. Né, e a gente separa desse modo dual, natureza, nós, animais, humanos. Esse dualismo, né? Corpo, alma, corpo, razão. Então, a gente precisa entender que, inclusive hoje, a produção de carne, né, ela é das maiores contribuidoras para o nosso desmatamento, né, porque está acontecendo no cerrado, porque você desmata a terra, seja para criar pasto, seja para plantar soja. A soja vai virar o quê? Ração de animal de produção. A gente tem mais cabeça de gado no Brasil do que a gente tem pessoas. Né? E o desperdício energético que acontece aí é enorme, porque se você come diretamente a soja, por exemplo, você comeu aquela soja, você absorveu tudo que tinha de nutriente, de proteína, de tudo dali. Se uma vaca come a soja, ela vai passar a vida inteira dela fazendo o quê? Comendo, defecando, vivendo, gastando energia, consumindo energia, gastando energia, consumindo energia. Então, quando a gente come aquela vaca, muito se perdeu já, a gente já teve um desperdício energético. Então, a gente tem valores assim, os autores trazem diversas estatísticas, mas assim, a economia de terra que a gente precisaria de produção de terra para criar alimento suficiente para a humanidade, seria muito menor se a gente não consumisse carne. Então, a questão ambiental aí, ela está diretamente conectada à questão animal. Então, por isso que eu trago essa temática aqui do ambiente. Vamos lá, eu estou vendo comentários aqui também no chat. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Daniele está na fila, levantou a mão, por favor. Daniele? Eu devo ter levantado a mão por acidente. Faço isso sempre, sempre. Imagina, faço isso direto, tá certo. Bom, gente, então vamos lá. Vamos seguir, então, com as nossas reflexões. Eis que, então, né, a gente viu toda essa história aí, o David Lurie, ele olha, então, com desprezo para a filha, que vive nessa terra aterrada, que renega tudo que ele considera de fundamental na humanidade. Ele vive essa ideia de abstração, ele racionaliza tudo, inclusive o estupro que ele fez, ele pratica um estupro e ele é capaz de racionalizar esse estupro e de tornar esse estupro algo lírico. Enfim, vimos essa ideia aqui do Ailton Krenak, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Bom, o pai parece também se incomodar de algum modo com o fato de que a Lucy vive nessa África que não é dela. Como se essa é a África, como se a África do Sul fosse a deles, e essa África em que ela vive não é a África dela. Essa África em que o inglês não tem muita utilidade, é uma África que é mais selvagem, essa ideia que a gente vai ter aí na modernidade de que, né, indígenas, pessoas negras, enfim, pertencem mais ao mundo da natureza, são menos humanas, e por isso a gente também as rejeita, tudo passa por essa lógica que a gente está discutindo aqui, né, no período colonial. E aí, então, esse modo de vida da Lucy aí, ele é menos, enfim, menos interessante. E aí, o que acontece? A Lucy e a Bev, né, essa Bev Shaw, que eu falei que cuida dos animais, elas não estão preocupadas com teorias, elas não estão preocupadas com nada grandioso, elas só estão preocupadas com o fato de que, da perspectiva dos animais, ser cuidado importa.
É o que ela fala, olha, para os animais está ótimo isso que a Bev faz, mesmo que ela não tenha um impacto grandioso no mundo. E aí o que acontece é que o David Lurie começa a ajudar a Bev Shaw no abrigo, porque ele tá com tédio, ele tá vivendo, ele sai daquela vida dele acadêmica e vai viver nessa região aí remota com a Lucy, e tá com tédio. E ele começa a ajudar a Bev, meio a contragosto, com a eutanásia desses animais. E pouco a pouco ele vai ampliando a empatia dele para com aqueles animais que ele ajudava no momento da morte. E aí a gente vai ter um capítulo muito interessante, que é esse aqui que eu coloquei para vocês, né? Enfim, a gente tem esses. Eu vou dar uma resumida para dar tempo da gente tratar tudo. Acho que é 1 hora que eu tenho aqui, né, de disposição. É isso, né? Ai, gente, bom, vamos lá. Então, vamos que vai dar. Fique à vontade. Tá bom. Bom, o que acontece? A gente eu falei do Petrus, o Petrus é o vizinho da Lucy, né? E aí, um belo dia, o Petrus deixou 2 carneirinhos ali presos, assim, amarrados, num lugar que eles não conseguem pastar, eles não conseguem tomar água, eles não conseguem fazer absolutamente nada, eles estão ali no sol. Sabe quando a gente viaja e vê, às vezes, um cachorro amarrado na corrente, assim, no sol, essa coisa que dá um desespero? São esses 2 carneirinhos, né? E aí ele fala para o Petrus, Petrus, por favor, né? Será que não dá para a gente deixar esses carneirinhos num lugar que eles possam pastar, num lugar mais agradável? Aí ele fala, não, esses carneirinhos eu vou matar para a festa que eu vou dar no sábado, né? Daqui 2 dias eu mato eles. Ele fica, bom, mas será que nesses 2 dias que eles têm de tempo aí, né, de vida, não dá para a gente tratar bem esses carneirinhos? Aí o Petrus, não, vão ficar aí mesmo. Aí o David Lurie, vejam, aquela pessoa que racionalizou um estupro, que despreza absolutamente tudo que é relacionado ao animal, ele não aguenta, ele leva os carneirinhos ali para uma região que eles podem pastar, que tem um lugar que eles podem beber água, enfim. E ele fica muito incomodado. É um capítulo inteiro que o Coetzee vai trazer para tratar desses carneirinhos. É o capítulo inteiro, gente. E aí ele vai falar o seguinte, essa reflexão que eu sublinhei. Há quanto tempo os carneiros não morrem de velhice? Assim, né, não morrem de velhice. Os carneiros, eles morrem de outras causas. São mortos, né? Carneiros não são donos de si mesmos, não são donos da própria vida. Existem para ser usados até a última gota, a carne comida, os ossos moídos e dados às galinhas. Não sobra nada, a não ser talvez a vesícula biliar, que ninguém come. Descartes deveria ter pensado nisso. A alma suspense na bile escura, amarga e escondida. Olha de novo essa questão do dualismo aí muito clara, gente, tá? Isso fica muito claro no livro, assim, na minha visão. E aí ele fala para a Lucy, ele fala, eu não quero ir nessa festa, eu prefiro não ir. E ela percebe que ele está preocupado com os carneiros. E aí ele diz para ela, né, ela começa a cutucar o pai. E ele diz, não mudei de ideia, se é o que você quer dizer. Continua achando que os animais não têm vidas exatamente individuais. Qual deles vai viver, qual vai morrer, na minha opinião, não é assunto para ninguém se atormentar a respeito. Mesmo assim, ela pergunta, né? Mesmo assim, nesse caso me incomodou, não sei por quê. Então, veja, o David Lurie, ele começa a passar aí por uma transição no modo dele de enxergar os animais, no modo dele de sentir os animais. Racionalmente, ele continua tendo a mesma opinião, mas algo na empatia dele, e aí por isso que a gente vai falar de ética do cuidado, algo na empatia dele está fazendo com que ele comece a se incomodar com aquilo tudo. Por quê? Inclusive, durante essa festa na casa do Petrus, ele comenta isso, né? Ele come carne. Ele come carne na vida dele. O que ele não quer é ver aquela carne ser morta, né? Ele não quer ver aquela carne, o animal que vai se tornar carne. E, enfim, depois um pouquinho a gente vai ter, né, o capítulo 16, em que ele está narrando isso que ele está vivendo com a Bev Shaw, essa ajuda que ele está dando para ela nesse abrigo de animais, né? E que, de repente, começa a incomodá-lo muito. Então, ele vai dizer o seguinte, né, o narrador. Achou que ia acabar se acostumando. Mas não é isso que acontece. Quanto mais mortes ajuda, mais nervoso fica. Numa noite de domingo, ao voltar para casa dirigindo a Kombi de Lucy, chega a ter de parar no acostamento para se recuperar. As lágrimas lhe correm pelo rosto sem que possa controlar. As mãos tremem. Não entende o que lhe está acontecendo. Até agora havia sido sempre mais ou menos indiferente aos animais. Então vejam o que está acontecendo aqui. Quem vai falar isso aqui é a Margot de Mello, ela tem essa sacada.
que o David Lurie, que era uma pessoa absolutamente cínica, egoísta, não tinha nenhuma consideração para com a vida dos outros, vide o estupro que ele praticou, alguém que, nossa, não ligava mesmo para nada, nem para animais, começa a se ver, sentir uma empatia para com os animais, por meio desse auxílio que ele dá na morte desses animais, né? Então, esse sujeito que simboliza a abstração, a racionalidade, né, essa falta de sensibilidade, né, essa frieza, neutralidade, objetividade que a gente quiser, ele é trocado, ele é substituído por alguém que está absolutamente aterrado também, né? Essa expressão do inglês, né, do embodied, né, é algo que está no corpo dele, essa compaixão que ele sente, a simpatia está no corpo dele, tanto que ele narra, né, como ele tá, o ser todo dele está tomado por aquilo, ele não consegue, ele precisa vomitar, apesar da cabeça dele dizer para ele que tudo está normal, que não tem problema nenhum que está acontecendo, o corpo dele não permite mais que ele lide com os animais da mesmo modo que ele lidava. Ele começa a chorar incontrolavelmente, as mãos começam a tremer, vejam que o corpo dele está sofrendo uma transformação que a cabeça não acreditava ser possível. Vou falar um pouquinho aqui de ecofeminismo, mas gostaria antes de saber se alguém tem aqui alguma reflexão, alguma questão nesse ponto. Tudo certo? Vou seguir, então, vocês me interrompam, como eu falei, por favor. Vamos falar um pouquinho do ecofeminismo. Eu vou falar bem brevemente aqui, dentro do direito animal, já que aqui a gente está com pessoas que não têm muito contato com esse campo, ou nunca tiveram contato com esse campo, a gente tem aquelas teorias éticas tradicionais, a gente tem essas teorias da filosofia moral, então a gente vai ter sujeitos, inclusive da bioética, muito conhecidos, como Peter Singer, né? A gente vai ter outros autores, como o Tom Regan, enfim, o Gary Frankson, Stephen Wise, a gente tem, enfim, muitos nomes aí trabalhando com animais a partir de uma perspectiva ética. Mas é essa ética mais tradicional, e que muitas vezes são correntes, por exemplo, o Peter Singer, quando ele escreve o livro dele, Libertação Animal, né, ele fala também de vegetarianismo no livro dele, Ética Prática, mas quando ele escreve Libertação Animal, ele deixa bem claro, logo no início do livro, que ele mesmo não tem animais, que ele não gosta de animais, ele não tem nenhum apreço por animais, mas que você ferir animais é antiético, seria como a gente dizer, eu não gosto de criança, então se eu quiser, enfim, fazer o que for com a criança, gente, eu não gosto, é minha opinião. Vai dizer, não, é uma questão ética, mesmo que você não goste, existe aí um dever de não maltratar animais, e esse dever vem da onde? Bom, vem de uma reflexão que ele vai tomar emprestada do Jeremy Bentham, né, aquele utilitarista, né, no qual o Singer vai beber, que o Jeremy Bentham vai dizer que, uma vez que os animais são sencientes, gente, o Jeremy Bentham fala isso numa nota de rodapé, eu vou dar aqui uma floreada com base no Singer. Uma vez que os animais, eles são capazes de experimentar dor e prazer, e hoje a gente já tem provas disso, que eles são subjetivamente capazes de experimentar, né, a dor e o sofrimento, então, né, se eu sou cruel com o animal, ele sente essa crueldade. Qual que tem que ser o critério para eu definir se eu posso ser cruel com alguém ou não? Se essa pessoa é mais inteligente, né, então eu vou dizer, o ser humano ele é mais inteligente, é mais racional, tem linguagem, tem isso e aquilo, então com ele eu não posso. Né? Então, pera, o Singer vai falar, então, se a gente descobre que tem um ser humano, no DNA, tem um determinado gene, que faz aquela pessoa ser hiperinteligente, ela vira uma super inteligência, então, de repente, eu posso subjugar essa pessoa, né? É esse o critério? Inteligência? Né? Vamos fazer teste de QI, vamos ver quem domina quem? Claro que não, né? O requisito tem que ser se você é capaz de experimentar aquele sofrimento. Se você é capaz de experimentar um sofrimento, não é justo que eu lhe cause esse sofrimento. E isso vai ser todo um discurso que vai ser construído na ética e que é fundamental, gente, é um discurso fundamental. São vários autores teorizando sobre isso. O Tom Regan, por exemplo, é alguém que vai pensar aí em animais como sujeitos de uma vida. Sujeitos de uma vida vai ser quase como se eles fossem, então, pessoas. Então, ele vai pegar bastante aqueles critérios da bioética, né? Então, a sua capacidade o seu self, a sua capacidade de ter uma certa noção do futuro, né? E quanto mais próximo do ser humano, a gente faz aquele teste do espelho, etc., mais direitos a gente tem que dar para esse animal, né? Bruno, você levantou a mão, por favor. Sim, Ana, muito obrigado pela aula.
eu sou muito alheio ao tema, assim, eu seria o John, no caso do livro da Elizabeth Costello, né, Tá. da escritora. Eu vou me referir a ela como pessoa, porque, enfim, acabei personalizando geral ela, então acho que era até a intenção do autor. Então eu sou meio John, Legal. assim, eu sou meio alheio ao tema, embora, né, esteja aí, né, querendo largar essa minha ignorância, graças à influência da Luciana, tenho conseguido me instruir mais. Eu queria entender uma coisa. A gente vê a crítica do autor, né, pela Elizabeth, em relação ao pensamento do Descartes. Ele fala do Kant, ele puxa basicamente toda a base da filosofia moderna, né, e da forma de racionalizar, que depois vai ser a Revolução Francesa também, quer dizer, a gente puxa tudo isso daí. E ele condena, né, essa perspectiva, esse dualismo do Descartes. Mas eu acho que essa turma toda, ela fundou, mal ou bem, os ideais que a gente tem hoje como sociedade de produção. E aí, querendo ser um pouco marxista aqui. Os maus tratos, quer dizer, a pouca empatia com o animal, ou nenhuma empatia com o animal, ao meu ver, parece estar diretamente ligado a um modelo de produção que a gente vive, né? Um modelo de que se come mais do que deveria comer, né? Se consome muito mais, se depreda muito mais, sem qualquer... né? Então, quando a gente fala de ética no sentido de animal, né? De entender o animal como um ser dotado de direito e enfim, merecedor de tratamentos mais adequados e melhores, a gente está falando de uma subética, porque, na verdade, parece que a ética principal que a gente deveria estar falando, e se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, deveria sempre estar trazendo para reflexão do que é um modelo de produção que a gente vive, como é a sociedade capitalista, neoliberal que a gente vive, que fomenta, né, e justifica todo esse tipo de crueldade, não só com animais, como seres humanos. Então, eu queria entender qual é a perspectiva, como se relaciona aqueles que defendem os direitos dos animais, que estão nessa militância, o ecofeminismo animalista, enfim, os advogados que militam, como correlaciona essa defesa com o modelo de produção que a gente... É possível, efetivamente, a gente discutir ética animal, querer uma melhoria ou galgar aí avanços nesse sentido, dentro de um modelo de produção que a gente, né, que a gente sabe notoriamente caminha aí para o fim do mundo, né, para o consumo absoluto de todas as de todos os bens naturais, de toda a natureza como um todo. Como é que se relaciona essa era a minha pergunta, assim, não sei se eu fui prolixo quando eu falei, mas... A sua pergunta foi perfeita, e a sua pergunta é um incômodo de muitos dos estudiosos hoje, né, da questão animal. Justamente por isso que eu quis trazer, porque eu ia tratar aqui da crítica das ecofeministas a essas correntes éticas tradicionais, né, que justamente quebram, não tem uma quebra de paradigma, você vai beber dessa mesma lógica, é que nem quando a gente fala de feminismo liberal, né? Então, são pessoas que não estão efetivamente rompendo com essa lógica, né? E a gente tem hoje muito forte, principalmente dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, por exemplo, quem me contou isso foi uma professora, acho que da faculdade de New England, foi a Susan McHugh, que comentou comigo que o Peter Singer hoje, por exemplo, ele mal tem espaço na academia lá. Né? Ele é um sujeito que virou um popstar, ele é hiper famoso, inclusive no universo da bioética, professor de Princeton, mas ele está perdendo espaço para quem? Para esses estudos críticos, né? E a gente tem esses estudos críticos, né, em vários campos, e dentro do campo animal a gente tem esses estudos críticos interseccionais, e que vão trabalhar justamente com isso, vão dizer que não tem como a gente pensar a questão animal de modo universal, de modo neutro, de modo objetivo, a gente precisa de contexto, a gente precisa entender em que cenário isso tudo se dá, isso tudo acontece, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, as ecofeministas, né? A gente vai ter, óbvio, a gente vai ter essa discussão no campo da raça, no campo da deficiência, em vários campos. Os estudos críticos interseccionais, eles me atraem muito mais do que essas teorias tradicionais éticas, né? Justamente por isso, eu acho que eles dão conta melhor do problema. Eles dão conta melhor do problema. Não tem como a gente, enfim, discutir esse tema, como você bem percebeu, sem trazer esse contexto, com certeza. Por isso que eu sempre vou puxando aqui na discussão, mais para esse lado do ecofeminismo, que eu acho que
para mim, é um campo que me atrai bastante. Espero que, enfim, atraia vocês também no final dessa exposição, mas com certeza, né? Porque o ecofeminismo, então vamos entrar nesse tema, vou tentar resumir aqui o máximo. O ecofeminismo, ele é essa junção, né, do eco, tudo que é natural, enfim, e essa luta feminista, né? E o ecofeminismo, ele não precisa ser animalista, ele não precisa se preocupar com animais. A gente tem o ecofeminismo, por exemplo, da Vandana Shiva, né, que não se preocupa com os animais enquanto sujeitos. Ela está preocupada com a nossa relação com a natureza, com o modo como a gente se relaciona com a natureza. Mas a gente também tem aquelas ecofeministas que se preocupam especificamente com o modo como a gente não só se relaciona com a natureza, mas como a gente se relaciona com os animais. E que vão dizer que a violência pela qual as mulheres passam e os animais passam são violências que se conectam, que têm ali pontos de encontro, né, que tem pontos aí em comum bastante significativos, né. Então, a gente vai falar, por exemplo, né, desse encontro aqui, desse movimento ecologista, que está pensando nessa relação mais holística com a natureza, e esse movimento feminista, que é um movimento muito mais antigo. Né? Então, a gente está pensando aqui, por exemplo, na crítica que a Simone de Beauvoir vai fazer. Essa ideia de que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Bom, a gente não nasce humano, a gente se torna humano. Né? Essa própria ideia de humanidade, do que é ser humano, quem entra nessa categoria de humanidade? Ao longo da história isso variou, teve gente que era considerado humano, gente que não era, hoje em dia a gente tem um determinado consenso, né, mas é algo que foi uma construção, é algo que é uma construção, né, e a gente vai ter aí esses dualismos permeando essa crítica feminista, por quê? A gente vai dizer que o ser humano, quem que é o humano a partir da Idade Moderna? Ele é aquele homem branco, europeu, hétero, capaz, que vai estabelecer os critérios ali de humanidade, ele é o modelo, ele é o normal, né? Ele é pensando no Foucault, ele é a norma. E todo o resto tem que alcançar. A pessoa que, enfim, que não se encaixa nisso de algum modo, ela é a alteridade, ela é o outro, né? A gente vai ter o Derrida trazendo os animais enquanto outros, né? Mas antes disso, a gente vai ter a Simone de Beauvoir trazendo as mulheres enquanto outros, né? A gente vai ter negros, indígenas, pessoas com deficiência, enfim, todas essas pessoas sendo o outro, né? Que são sempre em relação ao homem. Então, a gente vai ter todos esses dualismos, a gente vai ter o espaço da transcendência, o espaço da racionalidade, o espaço público, tudo isso é algo que pertence ao universo masculino. Agora, a gente tem a Mãe Terra, né? A gente tem a Mãe Terra, tudo que é terra, tudo que é matéria, inclusive mother e matter, né? Matéria e mãe em inglês tem a mesma raiz. Tudo isso vai pertencer a esse universo feminino, né? E é essa discussão aí com mil mais complexidades que as ecofeministas estão trazendo. Eu não vou ter tempo aqui, gente, infelizmente, de tratar desse tema com mais detalhe, porque eu adoro. Mas o fato é que a crítica ecofeminista vai dizer o quê? Que essa predileção por parte desses autores que eu mencionei, o Peter Singer, o Tom Regan, etc., por esses argumentos de ordem puramente racional, são argumentos objetivos, argumentos universais, né, e que se encaixam nesse quadro humanista iluminista cartesiano, que hipervaloriza o racionalismo. Vejam, Tom Regan está vendo que animais parecem mais com seres humanos. Isso é absolutamente antropocêntrico, né? E rejeitam, o Singer rejeita isso expressamente no começo do livro. Eu não gosto de animais, isso pouco importa, enfim. Agora, quando alguém lê Libertação Animal, vejam, eu estudava eutanásia no meu mestrado, né? Pesquisava eutanásia, temas da bioética, e eu tropecei no tema dos direitos animais, porque eu estava lendo Singer por causa de eutanásia. Então, foi um acidente. E aí, eu acidentalmente fui ler Libertação Animal e acidentalmente me tornei vegana e mudei toda a minha vida. Não foi porque o Singer tinha assim, argumentos éticos fenomenais, e nossa, todas as fichas do mundo caíram. Foi porque tudo que ele narra naquele livro, todas as histórias que ele traz naquele livro, me deixaram absolutamente estarrecida. De você ler chorando, de você... E essa é a sacada das ecofeministas, que o que faz com que a gente efetivamente mude nosso comportamento, mais do que esses argumentos, que claro que tem que ter discussões éticas, não é isso que eu estou falando, mas junto a isso, a gente tem a racionalidade humana, mas a gente tem essa parte emocional, a gente tem o nosso corpo, a gente tem isso que a gente não pode negar também. E que isso traz um impacto. E isso está super presente no David Lurie, que tenta recusar tudo isso, ele tenta recusar
racionalmente todas essas coisas, mas no final, gente, o que vai movê-lo é a empatia, o que vai movê-lo é cuidar desses animais que estão morrendo, é isso que vai tocá-lo e que vai fazer mudá-lo de postura. João, pode falar, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Sim. Ana, primeiramente, gostaria de cumprimentá-la, saudá-la pela palestra, pelo Obrigada. tema tão atual. E lembrar que, sobre o ecofeminismo, a Elizabeth, que é vamos dizer assim, a protagonista, né, do livro de Coetzee, ela era uma ecofeminista, né? Porque ela, nos anos 60, ela escrevia, ela era uma personagem que foi uma das próceres do feminismo, e depois ela também abraçou a causa dos animais. E lembrar que o feminismo, ele funciona como uma espécie de luta-mãe de várias outras causas que depois vão se agregando, como a luta contra o racismo, a luta a favor dos direitos dos animais enfim, várias outras lutas. Mas, bom, dito isso, eu gostaria de... eu destaquei um pequeno trecho do livro que eu achei bastante interessante, porque me trouxe a reflexão sobre não basta o despertar da consciência, é preciso também o despertar de um comportamento ético. Você pode saber, você pode conhecer a situação, mas você não se comportar como tal, como a questão ética, vamos dizer assim, hoje em dia se exige, né, que deva ser implementada. Então, é um trecho em que ele está, a palestrante, a Elizabeth, ela está traçando um paralelo entre o massacre, as mortes no campo de concentração nazista e o que a indústria alimentícia faz com os animais, né? Então, ela traça esse paralelo, e aí, dizendo que os alemães, naquela ocasião, muitos deles não sabiam, não conheciam, ou faziam vista grossa, que é o que ela chama de ignorância voluntária. Então, o pequeno trecho é o seguinte, que eu achei bem interessante, porque traz essa dupla discussão, despertar da consciência e, mais além disso, uma questão, o despertar de uma questão ética, do comportamento ético, que assim, o Coetzee, né, fala assim através da Elizabeth, disseram que se por um lado podiam ter sabido, por outro não sabiam, não podiam se permitir saber para se preservar. Então, quando ela fala assim, por outro não sabiam, ou seja, aquele determinado grupo de alemães, na época nazista, que desconheciam por completo, não conheciam sobre os campos de concentração nazista. É a falta de consciência. E quando ela fala, não podiam se permitir saber para se preservar, é o que a Elizabeth fala de ignorância voluntária, que aí digo eu, né? Que é uma questão ética, né? É uma questão ética. Então, achei bem interessante que nessa pequena frase existem essas duas reflexões, ou seja, o despertar da consciência, ou seja, uma parte não conhecia, não sabia, a não consciência, e outra parte não podiam se permitir saber para se preservar. E só para concluir a reflexão, eu vou ler outro pequeno trecho que eu achei muito bonito, quase poético, né? Que é assim: quero encontrar um jeito de falar com meus semelhantes humanos, que seja calmo e não inflamado, filosófico e não polêmico, que traga iluminação e não divisão entre puros e pecadores, redimidos e danados, carneiros e bodes. É belíssimo esse livro, né? Esse livro é belíssimo. Olha, João, você tocou num ponto crucial que estava aqui mais para o final da minha fala, então já vou tratar dele agora. Inclusive, em razão do tempo, vamos entrar nisso, que eu acho que no Elizabeth Costello... Gente, só para contextualizar, né? A Vida dos Animais é, salvo engano, o terceiro capítulo, né, do Elizabeth Costello. E o que acontece? O Coetzee, ele foi convidado a dar, né, palestras naquelas tenure lectures lá de Princeton, né, bastante tradicionais, e na hora que ele chega para dar palestra, ele começa a ler um texto de alguém dando uma palestra.
né, que é a Elizabeth Costello. Então, veja, a gente tem aí um caso de metaficção, né? Aí o cara tá falando, mas quem tá falando, na verdade, é Elizabeth Costello. E aí que surge a questão, a opinião é de quem ali? É dele ou é dela? Porque a gente sabe que o eu lírico e o autor são pessoas diferentes. Então, ele pode falar o que ele quiser por meio da Elizabeth Costello, ele pode falar a coisa mais polêmica do mundo, que ninguém vai poder atacá-lo. Porque quem tá falando não é ele, é ela. Então, é muito interessante essa estrutura que ele escolhe, dá uma liberdade para ele falar de temas polêmicos, que é impressionante. Vejam, esse trecho aqui, que eu trouxe para a gente pensar junto, que bom que o João levantou, ele é um trecho dos mais polêmicos, né, do Elizabeth Costello. Vocês devem se lembrar que um rabino se levanta nessa ocasião em que ela faz essa comparação entre o que aconteceu no Holocausto nazista com o que hoje é feito com animais e fala, olha, não tem como você fazer uma comparação com o que aconteceu no Holocausto nazista, porque o sofrimento judeu, do povo judeu, não é essencializável. A gente não pode transformar esse sofrimento em algo que vai virar base para uma metáfora em prol de outra causa. Foi algo tão impensável, tão sem precedentes, que não dá para a gente pensar em tornar isso uma analogia para outra coisa. E essa crítica, vejam, é uma crítica que ela traz na voz desse rabino, mas é uma crítica que é bastante comum nesse campo da questão animal. Né? Não sei se vocês conhecem aquela organização norte-americana, o PETA. Eles fazem organizações, manifestações em que eles usam, por exemplo, a escravização de povos africanos como metáfora para a questão animal. Fazem coisas bem gráficas, né? Essa questão do holocausto animal, e que às vezes pode, de algum modo, ofender aquelas pessoas que não só viveram no passado, como vivem, são violências presentes. Às vezes fica até uma impressão do tipo, são violências do passado, olha como a gente superou, vamos pensar nessa agora. E não, gente. A ideia é que a gente veja todas essas opressões, né, enfim. Agora, então, desse trecho, vamos lá, então, ela está falando aí de Treblinka, né, e ela vai dizer o seguinte, então, vamos olhar para esse trecho aqui, esse vale a pena. Entre 1942 e 45, muitos milhões de pessoas foram mortas nos campos de concentração do Terceiro Reich. Só em Treblinka, mais de 1,5 milhão, talvez até 3 milhões. São números que nos entorpecem a mente. A gente só tem uma única morte nossa mesmo. Só podemos entender as mortes dos outros uma por vez. Teoricamente, podemos ser capazes de contar até 1 milhão, mas não somos capazes de contar 1 milhão de mortes. As pessoas que moravam no campo em torno de Treblinka, poloneses em sua maioria, disseram que não sabiam o que aconteceu no campo. Disseram que, embora pudessem imaginar, não tinham certeza. Disseram que, se por um lado podiam ter sabido, por outro não sabiam, não podiam se permitir saber para se preservar. Vamos olhar para esse trecho, então, que o João trouxe para a gente, né? Para mim, isso aqui me remeteu de cara a Hannah Arendt, né? Bom, e também ao Derrida. Porque essa acusação da Elizabeth Costello, que depois ela vai fazer essa relação com os animais, apesar de complicada, ela é uma defesa muito apaixonada aos animais e que traz aí questões muito importantes, e aponta para esse aspecto importante da questão animal, que diz respeito não ao sofrimento dos animais propriamente, mas aos modos, o que ela está colocando aí é os modos como os agressores são capazes de esconder de si mesmos o mal que estão causando. Como que o pessoal ali na Alemanha, nazista, foi capaz de fechar os olhos para isso? Como essas pessoas foram capazes de compactuar com isso? Ou, às vezes, denunciar um vizinho. Aquela coisa, você sabe, não sabe, finge que não sabe, não quer saber, prefere não saber. Isso não é algo que a gente faz com os animais, né? Então, o que a Hannah Arendt vai tentar descobrir, né, no Eichmann em Jerusalém, é que raios aconteceu. Por isso que ela vai chamar, né, ali esse fenômeno de banalidade do mal, porque não é aquele mal do Hitler monstruoso, é aquela maldadezinha das pessoas, é o cinismo, é o fechar os olhos, são essas escolhas que a gente faz de fechar os olhos, né? O Derrida também fala sobre isso, ele vai falar, né, sobre como a gente é capaz de esconder da gente mesma as atrocidades que a gente pratica com os animais, né? Nesse mesmo sentido aí, da Hannah Arendt, analisando ali o julgamento do Eichmann, né, que não era um grande torturador, ele era um sujeito ali que, enfim, que ajudava com operações secundárias, né, enfim, né, e aí, então, ela vai trazer esse trecho aqui, né, vai falar disso e vai dizer, havia campos em todo o Reich, quase 6 mil só na Polônia, esse trecho que o João leu,
E não é por ter empreendido uma guerra expansionista e perdido que os alemães de uma determinada geração ainda hoje são vistos como estando um pouco à margem da humanidade, como se ainda não tivessem de fazer ou ser algo especial para poderem ser readmitidos em seu seio. Aos nossos olhos, eles perderam sua humanidade devido a uma certa ignorância voluntária da sua parte. Então, é isso que a gente está discutindo aqui. E aí a gente vai ter essas comparações aqui, né? Como a gente se incomoda de usar uma metáfora do tipo holocausto para tratar dos animais, mas a gente não se incomoda de usar os animais como metáfora para os sofrimentos humanos. Então, olha, eles marcharam como carneiros para o matadouro, morreram como animais, foram mortos pelos açougueiros nazistas. Nas denúncias dos campos, ressoa com tamanha força a linguagem dos currais e dos matadouros que é quase desnecessário preparar o terreno para a comparação que estou prestes a fazer. O crime do Terceiro Reich, diz a voz da acusação, foi tratar as pessoas como animais. Era e é inconcebível que pessoas que não sabiam, nesse sentido especial, porque é isso que a gente vai ter na Hannah Arendt, é o saber, não está preocupada com intelectualidades, etc., mas é nesse sentido ali, de saber, dos campos, possam ser inteiramente humanas. Em nossas metáforas, eles, e não suas vítimas, é que eram animais, né, com essa carga pejorativa. Hoje de manhã, ela vai contar, levaram-me a dar uma volta de carro por Waltham. Parece uma cidade agradável, não vi nenhum horror, nenhum laboratório de testes de substâncias químicas, nenhuma fazenda industrial, nenhum matadouro, porém tenho certeza de que essas coisas existem aqui. Devem existir, elas simplesmente não se mostram. Então, estão à nossa volta nesse momento, só que em certo sentido, não sabemos que estão ali. Vou falar abertamente. Estamos cercados por uma empresa de degradação, crueldade e morte que rivaliza com qualquer coisa que o Terceiro Reich tenha sido capaz de fazer, que na verdade supera o que ele fez, porque em nosso caso trata-se de uma empresa interminável que se autorreproduz, trazendo incessantemente ao mundo coelhos, ratos, aves e gado com o propósito de matá-los, né? Agora, aqui a gente está nesse contexto da Elizabeth Costello. Para quem não leu, né, Elizabeth Costello é esse contexto que eu trouxe do Coetzee, chamado para dar uma palestra nas Tenure Lectures, e ele acaba sendo a Elizabeth Costello, então, a palestrante. A Elizabeth Costello, ela é uma professora, é uma autora, uma romancista, né, vejam como ele, mas é também, né, desse mundo acadêmico, assim como o Coetzee, que também é professor, né, e ela tem um filho que é bastante, como vocês colocaram, né, um sujeito absolutamente alheio a essa questão, e mais do que isso, né, ele tem uma mulher que não só é alheia a essa questão, como ela absolutamente tem repulsa por tudo que ela traz e tudo que a Elizabeth Costello representa, né. Então, a gente tem essas figuras. A Norma, olha o nome, a Norma, que é a esposa, né, do filho da Elizabeth Costello, e, gente, são meus cachorros, tá? Fazem parte aqui da live animalista. Aí, a gente tem, então, a Norma, a gente tem a mãe e a gente tem o filho. Aí, quando ela tá, então, Elizabeth Costello na casa do filho, né, ela chega ali, né, e olha o que acontece. As hostilidades são retomadas quase imediatamente. Norma preparou um jantar leve. Sua mãe observa que foram colocados só 3 lugares. As crianças não vão comer conosco? Pergunta. Não, diz Norma, vão comer na sala de brinquedos. Por quê? A pergunta é desnecessária, uma vez que ela sabe a resposta. As crianças estão comendo separado porque Elizabeth não gosta de ver carne à mesa. E Norma se recusa a alterar a dieta das crianças para obedecer ao que ela chama de delicadeza de sentimentos de sua mãe. Por quê? Pergunta Elizabeth Costello uma segunda vez. Norma lança um rápido olhar furioso para ela. Ele suspira. Olha, o filho fica no meio. Mãe, diz, as crianças vão comer frango no jantar, só por isso. E depois a gente vai ter isso. A Norma, veja, ela também é acadêmica. Ela também é esse David Lurie, tá? Quanto à Norma, ela nunca hesitou em dizer que os livros de sua mãe são superestimados e que suas opiniões sobre animais, consciência animal e relações éticas com os animais são inconsistentes e sentimentais. Então, veja, a gente não está aqui pelo ecofeminismo recusando que a gente pense na questão animal por meio da ética. Não é isso. Mas é que a gente inclua na ética, e é isso que é a ética do cuidado, a gente inclua na ética sentimentalismos, empatia, a gente inclua na ética a preocupação com o cuidado, né? Luciana, por favor. Luciana, levantou a mão?
Esse ponto eu acho super interessante, Ana, porque, assim como você, minha primeira leitura sobre a ética animal foi Peter Singer, né, Libertação Animal. E aí, logo no prefácio da primeira edição, que é de 75, ele vem ressaltando que ele não vai tratar naquele livro, não vai fazer nenhum tipo de apelo sentimental, né, que ele não vai falar, não vai pedir que se tenha compaixão com os animais, e ele deixa claro que ele próprio não é nenhum apaixonado por animais, como você disse, que o livro não é sobre animais de estimação. E aí ele pretende defender que os animais fossem tratados como seres sencientes, é esse o critério objetivo que ele traz da ciência, né? E que os animais não fossem como meios para fins humanos. E eu fiquei encantada com aquilo no primeiro momento, né, com essa ética utilitarista que o Singer traz como uma fundamentação racional, consistente, para a defesa dos animais, né? Agora, o Coetzee é diferente, né? Eu acho que o Coetzee... Né? Eu já ia perguntar, como que é o certo, agora que eu vou ficar perdida. Era Coetzee. Eu acho que por meio da literatura ficcional, ele faz um caminho alternativo, né, a esses filósofos morais. Ele apresenta um sentimento pela experiência animal, né, e sugere, a meu ver, ele sugere que nós precisamos primeiro desenvolver esse sentimento e que esse sentimento nos conduziria nossas mentes ao reconhecimento racional de que é errado matar qualquer animal capaz da sensação de estar vivo, né, no mundo. E assim, eu acho que Coetzee estimula a nossa imaginação e questiona essa devoção à razão como um valor universal, né, que a gente traz dos filósofos racionalistas, né, o consequencialismo, que ainda tem lá no Singer, né? Isso. Então, isso eu acho que foi o mais novo assim, que eu vi, assim, que eu senti na leitura do Coetzee. Agora, só um comentário rápido sobre o que o Bruno falou, dessa questão da viabilidade econômica, né, da ética animal se concretizar, né? Eu acho que sempre que se fala nisso, me vem à mente a questão da escravidão, né? Que ela também foi economicamente necessária durante aquele período e a abolição se tornou possível num determinado momento, né? Eu tendo a pensar assim, de forma otimista que essa revolução, assim, esse abolicionismo em relação aos animais, ele tem um caminho pelo direito também, mas antes disso a gente precisa construir esse caminho pela consciência, né? pela conscientização, pela educação sentimental, inclusive, né? Então, por isso que eu vejo muito a importância desse questionamento do Bruno, mas eu não perco as esperanças. Eu acho que a ética animal, o direito animal é viável, inclusive economicamente. Luciana, agora, desculpa, Bruno, fala. Não, por favor, Ana, por favor. Não, eu ia dizer que eu vi o seu questionamento muito como não basta só pensarmos a questão animal, ela vem acompanhada de outras questões também. Mas não que não seja algo possível, né? Pelo contrário, né? Estamos aqui, né, Luciana, lutando diariamente para que isso aconteça, com certeza. Pode falar, Bruno, desculpa. Clara, desculpa, é só porque a Luciana, eu vi que você levantou a mão, é porque a Luciana, ela falou essa questão da escravidão, que eu acho um paralelo perfeito, mas eu não estava falando exatamente da viabilidade econômica dessa defesa. A questão é mais uma viabilidade ideológica mesmo, assim, como eu consigo discutir ética animal dentro de uma sociedade que a ausência de ética é a principal característica do sistema de produção. E aí, quando você usa o exemplo da escravidão, da escravização, desculpa, né, para usar um termo mais correto, assim, a gente pode falar que a gente aboliu, né, a escravização, que foi abolida, mas na praxis a gente vê que isso não é verdade, né?
A gente tem aí, a exemplo dos matadouros, né, que são um exemplo muito bacana que é utilizado no texto, a gente tem aqui no Rio de Janeiro os presídios. Os presídios, as operações policiais que o CORE, o BOP fazem, né, que mata 22, ontem morreram 7 na Maré, ali morrem 22, e assim, são basicamente o perfil da escravidão, né? Ou seja, jovem, negro, pobre, enfim, a gente pode até assumir aí essa ideia de que a escravidão eventualmente acabou, mas é como se a gente estivesse fazendo essa defesa dos direitos dos animais. Não, tudo bem, aí daqui para frente a gente vai só testar eles, enfim, testar cosméticos neles e comer um franguinho ou outro, não vamos comer mais boi, mas ainda assim a gente vai estar vivendo, ao meu ver, né, uma época porque eu acho que tem uma incompatibilidade, um sistema de produção indiscriminado, consumista, devastador, né, com a gente refletir ética em relação aos animais. Como eu disse lá, parece uma subética. Quer dizer, a gente deveria estar discutindo uma ética superior. Quer dizer, não superior no termo de melhor, mas mais abrangente, no sentido de, olha, vamos discutir como vamos fazer com esse modelo de produção, porque é impossível eu falar em respeito a animais e até mesmo seres humanos se eu tenho um modelo de produção cuja premissa é o desrespeito. É o absurdo, é a premissa do absurdo, é a minha concepção. Mas era só para falar isso, Luciano, mas eu acho o paralelo com a possibilidade, quer dizer, a forma como a gente rompeu com a escravização pode ser um bom paralelo para essa luta dos direitos dos animais também, mas só Bruno, com essa... Querido, não, ótima a sua consideração. Por conta do tempo, vamos passar a palavra para a Clara, que tem uma pergunta, a Luciana, e depois a gente retoma para a Ana. Obrigada, Bruno, pela participação. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Eu vou tentar ser sucinto, porque eu estava com 2 questionamentos preparados previamente. Um, na verdade, a título de contribuição e reflexão, a partir do texto A Vida dos Animais, né, na palestra dos filósofos e animais, e depois eu vou instigar você, como você falou que tem formação de letras, literatura, me trouxe uma possibilidade de um questionamento para aprofundar. Um semestre, tá, Clara? Mas eu acho que é até interessante, tendo em vista que a comissão leva o nome Filosofia e Literatura, e daqui eu vi um negócio de literatura muito bacana para compartilhar. Muito me prendeu, eu não sou uma pessoa que tinha conhecimento na área de direitos dos animais, leio muito em literatura, livros com personagens principais de animais, fábulas, personagens que são retratados, humanizados. E nessa primeira palestra do Filósofo dos Animais, muito me marcou a percepção da personagem Elizabeth Costello acerca da forma como o ser humano menospreza o animal, como a gente chama a racionalidade que o animal tem de programação, como a gente não consegue compreender a noção de... Ela fala simpatia, eu vou além, empatia. Nós só conseguimos, digamos que, enquadrar sentimentos, sensações, objetivo de vida dentro do aspecto do ser humano, do antropocentrismo, como você tem discorrido durante toda a palestra. E não pensamos, uma frase até que eu copiei aqui, como é ser X para X, que no próxima palestra dos poetas, o John vai comentar, ele vai questionar a esposa dele, porque aquele menosprezo pelo mundo do animal, do esquilo, do morcego, ele dá exemplos de animais e levanta exatamente isso, da gente tratar o animal coisificado, da gente pejoratizar, trazer uma carga pejorativa ao nome animal, né? A gente sempre fala no dia a dia, quando a pessoa, de alguma forma, não foi muito educada, cordial com a gente, você está falando como um animal, como se o termo animal fosse negativo, como se o termo animal, o ser animal propriamente dito, ele não tivesse alguma carga positiva, alguma transmissão de uma mensagem para a gente. E a partir desse compartilhamento que eu queria trazer para vocês, que muito me incomodou, essa racionalidade presa à consciência humana, e a gente abdicando de tentar, de alguma forma, compreender o animal, ainda que não falamos a mesma língua, né? E eles falam exatamente isso, a falta da linguagem comum faz com que a gente trate dessa maneira com menosprezo. Queria instigá-la, Ana, é uma questão... A gente tem que encontrar meios, soluções de trazer o animal como um sujeito de direito, uma referência para crescimento, para melhoramentos, né, da nossa condição, percepção como ser humano. E na literatura,
eu não sei se fala usar hipocrisia, mas, assim, coincidências à parte, nós temos, né, a questão das fábulas. Nós tanto desprezamos os animais, menosprezamos os animais, mas como a gente quer ensinar uma criança que poderia aprender de uma figura, de um pai, de uma mãe, de ser humano, a gente pega as virtudes, os defeitos, a moral da história e transfere para o animal na fábula. E eu cresci, sou apaixonada por fábulas de La Fontaine. E sempre achei muito curioso isso, que a gente encontra em La Fontaine a nossa experiência de vida. Nós utilizamos os animais para educarmos as crianças de uma maneira com mais consciência, senso ético, moral, evolução de respeito a todas as criaturas e não reduzir a espécie humana. E a fábula, ela vai ao encontro dessa valorização do direito animal, porque a gente se equipara ao animal quando joga para ele, transmite para ele toda a carga psicológica de aprendizado e ensinamentos. Eu queria saber de você, o que você acha sobre essa vertente da fábula para esse caminho? Clara, perfeita a sua colocação. E, olha, uma autora que fala muito dessa questão é a Susan McHugh, essa professora que eu falei ali de New England. Ela é professora de literatura, né? Então, esse é o campo dela mesmo. E a pesquisa toda dela é em torno de como os animais, a partir dos Human Animal Studies, que é esse campo aí que pesquisa os nossos relacionamentos com os animais e com a natureza, enfim, como os animais figuram em narrativas humanas e como eles são configurados, né? Como que a gente constrói esses animais lá. E ela procura dar voz para esses animais e tratar esses animais como agência e não como metáfora. Porque o que a gente tem, às vezes, na fábula, como você colocou, é uma humanização desses animais, né? Que vão ser metáforas para comportamentos humanos, para moral humana, enfim. E, às vezes, o animal em si, como sujeito, fica apagado. Apesar de ele ser um protagonista, quem a gente está vendo ali, no fundo, é um humano. E a gente até fala isso, né? A gente está usando um animal para metáfora como humano, a gente esquece, como Derrida nos lembra, que nós somos animais. A questão toda é essa. Nós somos todos animais, né? E aí ela faz uma leitura toda de várias obras. Gente, o trabalho dela é fenomenal, vale pesquisar. Ela vai achar até, assim, Jane Austen, Virginia Woolf, assim, livros que a gente nem percebe o animal ali aparecendo, como os animais vão aparecendo, como eles são fundamentais para a nossa cultura, e a gente é fundamental para a cultura deles, né? Hoje a gente já tem isso muito forte, né? Culturas animais, linguagens animais, linguagem mesmo, gente, com gramática. A Eva Meyer é uma professora da Holanda. Ela mostra como os animais, eles, na linguagem deles, a gente já consegue com o computador hoje fazer esse tipo de tradução. Tem sons ou gestos ou cores, no caso da lula, da pele, o padrão da lula, que se traduzem como verbo, substantivo, adjetivo, enfim. Então, assim, né, e essa visão reducionista que a gente tem dos animais, essa visão cartesiana, mecanicista, de olhar os animais desse modo reducionista, é absolutamente incoerente e é absolutamente falsa, né? Numa certa ocasião do livro, aqui, a Elizabeth Costello vai falar, né, que esse programa que a gente tem, por exemplo, da experimentação com animais, né, essa ideia que a gente acha que a gente pode experimentar com animais, a gente vai descobrir coisa, a gente vai ter o Skinner vendo, como que o cachorro se porta numa situação dessas, como que o ratinho se porta. Gente, ele está numa situação absolutamente artificial, fora da natureza. A gente está fazendo as perguntas mais estúpidas, né? A gente tem na filosofia comportamental, na psicologia comportamental, questões colocadas como: como a gente cria um psicopata? Aí você coloca ali um macaquinho, tira a mãe dele de perto dele, troca por uma máquina que finge que é um monstro. Assim, são coisas absolutamente absurdas. Mas o ponto é que, né, o que a Susan McHugh vai falar, por exemplo, é isso. Quando a gente vai pensar no animal, e aqui esse caso ela está falando da experimentação científica, mas isso vale para tudo. Trata-se de fazer as perguntas certas. Ou seja, o modo como a gente percebe os animais depende das perguntas que a gente escolhe fazer. Se o que a gente está perguntando é como os animais se assemelham aos humanos, como que a comunicação deles parece com a nossa, como que ele lida numa situação XYZ, você vai ter uma resposta para aquilo, mas você não vai ter uma resposta para, sei lá, para as capacidades daquele animal, ou para a complexidade da vida daquele animal, para o modo como ele constrói o mundo dele, como ele enxerga o mundo dele, né?
O livro, desculpa, só o livro faz o livro faz uma reflexão bem interessante sobre isso, quando ela fala do estudo do Wolfgang Keller, né, que foi o criador da Gestalt, terapia, né? E ela faz essa reflexão, quer dizer, a gente está fazendo as perguntas erradas, né? Quer dizer, a pergunta não é se você consegue pegar banana ou não consegue pegar banana, né? Onde está minha casa, como eu saio daqui, Perfeito, por que Bruno. esse exemplo é maravilhoso, né? Elizabeth Costello é muito legal. Maravilhoso, Bruno, é exatamente isso, a gente tem que fazer as perguntas certas. E Bruno, o seu incômodo, né, voltando aí com essa questão ética, com essa questão da ética animal, dessa visão, às vezes, mais simplista da questão animal, de novo, ele é um incômodo de bastante pessoas nesse campo. Então, com certeza você se encontraria bastante nesse campo dos estudos críticos que estão preocupados com todas as formas de violência e que, por exemplo, nos estudos da diáspora africana, que vão tratar também de animais, né, o que você tem ali é justamente essa questão. Pera lá, vamos tomar cuidado como a gente vai tratar desse tema, porque, calma, racismo é coisa do passado, né? Tivemos os movimentos civis, agora o próximo é o nosso, né? Então, não que você não possa fazer esse tipo de análise, mas tem que ser uma análise que esteja preocupada em combater as duas violências, e combater isso de modo absolutamente estrutural, e que, óbvio, que leva em consideração a estrutura econômica e as questões das relações de poder. Tanto que hoje você tem todo um campo aí que deriva do Foucault, trabalhando a questão animal, né? Então, que está preocupado com essas estruturas de poder. Mas isso não significa que a gente, na atualidade, assim como a gente vive preocupado, como eu posso ser, aliás, nós, pessoas que aqui no Brasil são consideradas brancas, como eu posso ser antirracista, né? Como eu posso ser anticapacitista? O que eu posso fazer? Como eu posso ser antiespecista? A gente também tem que fazer isso. Isso não é porque o mundo tem tantas coisas para serem, enfim, combatidas que a gente não tem que olhar agora para nós, né? E que, calma, pera lá. Então, essa violência... E olha só, tem aquele filósofo argentino, o Dario Stratos, que não dá para pronunciar o nome dele, que é absolutamente impossível. Mas o Dario, ele vai falar isso. Ele vai falar, o outro, quando a gente fala em outro, é aquela pessoa que é invisibilizada, né? E como ela é invisibilizada, a gente não tem como conceder direitos para ela. É uma pessoa invisibilizada. Como que a gente vai conceder direitos para uma minoria se a gente nem enxerga essa minoria? Então, o primeiro momento é olhar para essa minoria. O animal, ele é um outro do Derrida, mas é um outro que não é um outro. Ele é comida. Não é nem que a gente não enxerga o animal enquanto sujeito. Ele é commodity. A gente transforma ele em coisa. É esse processo que a gente vai ter com pessoas como a Carol J. Adams tentando entender como que a gente faz nesse mecanismo capitalista para transformar um sujeito numa commodity. E a pessoa come aquela carne e ela não enxerga um sujeito, ela não enxerga um mamífero, enfim, um animal sujeito. Ela enxerga uma carne, um pedaço de carne. Por isso que o ecofeminismo ele também é bacana, porque hoje a gente tem aqui, gente, para concluir, né, a minha fala, depois eu abro para vocês, claro. A gente tem, por exemplo, pessoas como a Marti Kiel, né, uma ecofeminista que faleceu recentemente. Ela vai dizer, olha, o animal humano, ele é um animal que ele tem a capacidade de empatia, né? Nós somos sujeitos simpáticos, assim como outros animais também são. Como raios a gente consegue, então, colocaram aqui no chat, né, olhar para uma vaquejada e falar, olha, que legal, como a gente, ao longo da história, né, a gente tinha, enfim, a gente teve tantos episódios violentos que eram festas, né, que eram tidos como culturais, como que a gente fala, tá tudo bem. Só que a gente está falando aqui de animal, então, como que a gente é capaz de fazer tudo isso, que é essa questão que Elizabeth Costello, né, tá colocando, como que a gente consegue desligar, é isso que a Hannah Arendt tentou entender, o que rola aí, né, e aí a Marti Kiel, por exemplo, vai dizer que hoje o que precisa mesmo é de pessoas tentando compreender esse fenômeno. O que faz com que a gente consiga desligar essa empatia e qual é o caminho que a gente tem que seguir para ampliar essa empatia nas pessoas, para construir essa empatia específica com relação aos animais. É aí que eu acho que o cuidado ele ganha espaço. Tem que ser um pouco essa questão, como a gente faz, né? Eu acredito muito na educação, nesse tipo de conversa. As ecofeministas falam da arte, por que não, gente? Porque a arte não pode estar no meio acadêmico, né? Por que não a arte como um modo de tocar as pessoas, né?
Então, acho que está tudo isso em questão. A gente vai ter pessoas como a Melanie Joy, que vão trazer justamente essa teoria sobre a ideologia carnista, que vão dizer justamente isso. A gente acha que comer carne é normal, é natural, é necessário, assim como o regime capitalista, liberal, a gente tem como normal, natural e necessário. Tudo que se opõe a isso, que foge disso, é o alternativo, é o que é estranho, é o que foge da norma. No caso, né, o veganismo é o radical, é o extremo. Por quê? Né? A ideologia, ela invisibiliza as coisas, né? Então a gente não enxerga, a gente enxerga o carnismo como absolutamente natural, e não é. O que tem de natural nisso tudo que a gente faz, né? Então a gente tem, claro, esse dever nosso, né, de combater todas essas violências na sociedade, todas, absolutamente todas. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje, falei bastante, estava me recuperando de uma gripe, vai voltar tudo, porque agora minha voz vai embora de novo. Queria que vocês, enfim, quiserem dizer alguma palavra final, algum questionamento. Peço desculpa, gente, ultrapassamos muito o horário. Esse tema é muito empolgante para mim, fico... Desculpa. Helena, fala. Oi, gente, boa noite. Eu queria só deixar algumas sugestões de leitura para quem quiser ler outros autores também. Eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui, não sei se está dando para ver. Deixa eu ver aqui. Becoming Wild, do Carlos Safina, tá? Esse livro aqui é muito interessante, porque ele traz exatamente essa visão, né? Como será que são as vidas dos outros animais, não humanos, né? Então, ele vai pontuando várias espécies diferentes e a forma com que elas lidam com as situações no dia a dia, e com reações individuais, né? Então, não é a espécie enquanto espécie, do ponto de vista ecológico, né? Ele ajuda a focar nos indivíduos dentro daquela espécie. O outro autor que é muito interessante é esse cara aqui, ó, tá? O Peter Godfrey Smith. Esse cara é um filósofo super cabeça. Esse livro específico aqui, Outras Mentes, muito interessante, inclusive o livro que deu origem àquele documentário, o Professor Polvo, não sei se vocês assistiram, né? Quem não assistiu, eu acho que está no Netflix ainda, eu acho que vale super a pena, e faz a gente ter uma percepção mais apurada do o que é a vida do outro ser que não é a gente, né? Então, assim, a gente já tem dificuldade de entender o que o nosso próximo humano está sentindo ou deixando de sentir, né? Porque é uma percepção muito pessoal, assim, muito individual, né? Então, eu acho que se os seres humanos não têm nem capacidade de entender exatamente o que o outro ser humano está sentindo ou deixando de sentir, fica um pouco mais difícil de conseguir extrapolar isso para outras espécies animais, né? Então, esse autor aqui, especificamente, ele traz bastante isso à tona e abre um pouco a visão da gente, né? E o terceiro, que eu não podia deixar de falar dele, né, que eu acho que, por conta disso, a gente está muito atrasado. Eu não estou com o livro aqui físico para mostrar, mas a gente sabe que em 1872, o Charles Darwin já tinha publicado um livro que falava sobre a expressão das emoções no homem e nos animais. 1872, tá? Então, olha o tempo que a gente está perdendo, né, gente? Já era para estar muito mais adiantada essa discussão e talvez próximo a uma solução mais justa, não só para os seres humanos, mas também para os outros animais não humanos, né? E eu não estou falando só de mamíferos e aves ou vertebrados, não, estou falando de todos mesmo, até artrópodes, né? Então, você vê aqui moluscos e por aí vai. Era só isso que eu queria dizer para vocês, espero que tenha contribuído de alguma forma. Obrigada. Obrigada, Helena. Gente, as dicas da Helena são sempre maravilhosas, tá? Vocês podem ouvir. E essa do Professor Polvo é fácil, porque é só ligar o Netflix. Agora todo mundo pode sair e ligar o Netflix, que eu sei que tá todo mundo cansado. Pode ir para lá que vale a pena. Bruno, pode falar. Só falar rapidinho, desculpa. Eu falei muito mais do que era para eu falar, até porque o tema é um tema muito estranho para mim ainda. Mas eu acho que, só retomando o que você falou do Derrida,
né? O Kafka faz aquele texto, que foi um dos textos que assim que a Luciana trouxe a sua palestra já chamou a atenção, e eu queria ler aqui, rapidamente, mas eu acho que é uma reflexão para a busca de um caminho ético, assim, porque eu acho que quando o Kafka associa a origem do ser humano, do macaco, e de todo mundo, ele traça alguma coisa em comum para todo mundo, eu acho que isso pode ser uma busca interessante. O pensamento do Kafka é o seguinte: falando francamente, sua origem de macaco, meus senhores, até onde tenham atrás de si algo dessa natureza, não pode estar tão distante dos senhores como a minha está de mim. Mas ela faz cócegas no calcanhar de qualquer um que caminhe sobre a terra, do pequeno chimpanzé ao grande Aquiles. Quer dizer, é uma busca aí do que o tanto Derrida fala, somos todos animais, né? E é uma colocação do Pedro Rubro, né? Quer dizer, e a gente nem falou desse processo de violência, né, da transformação do Pedro Rubro naquilo. A Elizabeth Costello fala muito bem disso, né? Como é violento esse processo de humanização, né? E tal. Mas eu acho que esse pensamento, quer dizer, para mim eu saio de tudo que foi fornecido para a gente hoje, eu saio com alguma perspectiva nesse sentido, né? Buscar o comum, o que comunga o ser humano com os animais pode ser um caminho interessante para uma reflexão ética. Ana, muito obrigado, foi assim, maravilhosa, maravilhoso o tema, eu começo a me envolver com o tema a partir dessa palestra, da influência da Luciana, e foi brilhante, muito obrigado mesmo. Ai, Bruno, que bom. Obrigada pelas suas colocações. Você pode achar que você falou muito, mas na verdade você resumiu bem o que eu ia falar em muito mais tempo. E como aqui o tempo estava curto, no final foi ótimo, porque realmente essa crítica que você trouxe é uma crítica que eu ia tratar. Então foi perfeito, assim, seus insights foram maravilhosos. E o Kafka era vegetariano, né? Não só por questões de saúde também, mas também por questões éticas. E esse é Report to an Academy, né? O nome do conto é fenomenal. E, gente, é super curtinho também. Então, também fica aí outra dica que vale a leitura, que é rapidinho. Luciana, sua vez. Ai, queria falar um monte de outras coisas mais, Ana, mas sabe, o tempo já está curto, então eu queria, na verdade, deixar mesmo esse gostinho de quero mais aí para a gente tentar se reunir outras vezes, tentar conversar mais, falar mais sobre o direito animal e literatura. Foi um prazer imenso. Foi, assim, acho que um ganho muito legal. Eu adorei ver a participação das pessoas, como você conseguiu, né, para um público que não é iniciado na ética animal, num público que não é de veganos ou de vegetarianos, despertar o interesse, né? E isso já foi maravilhoso. Meus parabéns pela palestra, foi muito, muito rica, né, cheia de fundamentação filosófica, muito boa. Então, passo a palavra, acho que para Elaine. Elaine, você está aí? Eu não estou te vendo aqui na tela, que a gente ainda está compartilhando, Ana. Deixa eu só, eu não vejo todas as carinhas. Antes de passar, então, para a Elaine encerrar, eu só vou fazer meus agradecimentos de novo para vocês duas. Obrigada pela recepção, para a Érica, que fez a ponte, e para todos vocês que tiveram aqui. Eu sei que esse tema é polêmico, a gente às vezes sai se estapeando, às vezes sai falando, nossa, eu também acho, enfim. Mas, gente, vamos tentar sempre manter aí, né, algo harmonioso para a gente progredir nessa luta, né, que é o que importa. E por vocês também que participaram, eu fiquei super feliz com essa conversa, acho que fica muito mais legal do que uma exposição inteira, que nem minha voz aguenta, né, virar assim um diálogo, acho que fica muito mais rico para todo mundo. Enfim, obrigada, gente, de verdade, foi muito bom. Falta tempo, mas não falta assunto, tema, né, e reflexão. Eu agradeço muito, estou aqui encantada, o Bruno, a Clara, sempre muito participativos e vai estimulando o pensamento, a reflexão. E você trabalhou muito bem isso aqui, todo mundo se envolveu, até, enfim, né, a gente não é da área, mas estamos aqui fazendo as nossas reflexões. Nós estamos também com apoio, não é isso, Luciana, da Comissão de Direito Animal da OAB. Eles também estão apoiando o evento e as portas estão abertas. A Luciana e o Marcos, aqui, nossos coordenadores, estamos sempre preparando temas justamente para poder enfrentar problemas que estão sempre sendo negligenciados e são tão necessários aí para o nosso crescimento como seres humanos e como realmente agrupando aí os animais na nossa vida, e é um despertar de consciência. Agradeço a todos a participação,
a Ana mais uma vez, a Érica, a Luciana, e a Helena. Foi um prazer ouvi-la. É sempre bom trazer dica de livro, né? Eu fico nervosa, eu já corro lá para fazer uma lista. Já tirei até o cartão da Amazon, mas enfim, adorei. Parabéns a todos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Até a próxima. Ana. Fiquei muito Tchau, feliz tchau. com a sua Muito obrigado. apresentação, viu? Parabéns. Obrigada, Érica. Muito Obrigada pela sensível. ponte. Gostei demais. Obrigada. Ai, que bom. Parabéns, Obrigada. Ana. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada, Bruno. Obrigada, gente. Vamos se encontrar aí futuramente, então, em outros universos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.